Contagem regressiva para a extinção. Parte 8. Embora tenha sido completamente inesperado, na verdade, a grande maioria da população da cidade havia sobrevivido. Enquanto permitisse que a população escapasse, ele estaria cumprindo sua promessa àquelas duas. Dito isto, sobreviventes que escapavam através de grandes adversidades não eram contados. Ele deveria enviar mortos-vivos mais fortes e tentar novamente. Não, havia algo que ele precisa confirmar antes disso. Grum. Continuando, Albedo. Embora tenha dito que aquele sujeito era da Gota Vermelha, quão confiável é a nossa fonte de informações? Sinto muito, Ain-sama. Como supõe, não temos provas concretas dessa alegação. Essa foi apenas uma dedução superficial com base na plaqueta de adamantite na armadura, bem como em sua cor. Albedo levantou-se e curvou-se profundamente. Não é para tanto. Eu só queria verificar se tinha acesso a informações que eu não tinha. Não estou tão incomodado com isso. Mesmo que toda essa lealdade o deixasse feliz, ficar tão tensa assim normalmente o deixava bastante desconfortável. Para Ains, toda essa manifestação do conceito de fracasso não era grande coisa. No entanto, essa nuance não era universal e ela poderia classificar isso como um fracasso. O Senhor tem minha eterna gratidão, Ain-sama. Então foi a Gota Vermelha, ou uma trama de alguém que quer que acreditemos que seja alguém da Gota Vermelha. Guardiões, digam o que pensam. De suas opiniões concisas, a maioria apoiava o primeiro. Ains acreditava no primeiro também. A seguir, devo perguntar algo a todos mais uma vez. Alguém sabe das especificações de um traje motorizado? Caso não saibam, eu explico. Ains confirmou que os guardiões desconheciam o traje motorizado e começou a expor o que lembrava das habilidades do mesmo. Nos tempos de Yggdrasil, o traje motorizado não existia inicialmente, mas foi adicionado posteriormente como um item para jogadores recém-registrados para subirem de nível mais rapidamente. Além disso, os jogos de luta com mechas estavam em alta na época, e provavelmente deve ter sido uma tentativa de atrair essa base de jogadores. Embora ele não soubesse dizer se isso contribuiu ou não para esse fato, as capacidades do traje motorizado eram bastante altas. Primeiramente, como testemunhado previamente, o traje tinha a capacidade de voar a uma velocidade maior do que se usasse fly. Poderia operar por mais de uma hora debaixo d'água, sem qualquer revés e era fundamentalmente imune a quase todos os danos ambientais. Poderia até aplicar e ativar com os ombros, o tronco e, dependendo do tipo, até os pulsos e os pés, diferentes tipos de magias ofensivas. Embora seja um tanto óbvio, a parte correspondente a dedos humanos, claro, se a mão não estivesse transformada em arma, poderia segurar outras armas. Os armamentos mágicos podiam ser personalizados livremente dentro das configurações do traje motorizado, mas metade era exclusiva de microtransação, enquanto a outra metade exigia grinding. Embora essas personalizações pudessem ser realizadas praticamente em qualquer lugar fora do combate, ainda havia algumas restrições sobre o nível mais alto de magia que poderia ser armazenada na armadura era o 10º nível e o uso da referida magia estava sujeito a um limite de 1 hora por uso. Magias mais fortes tinham usos ainda mais limitados. Embora o número de vezes que uma magia pudesse ser usada recuperasse ao longo do tempo, parecia haver uma restrição pela qual a magia armazenada não poderia ser modificada por certo período, mesmo que fosse gasta apenas um pouco. Os danos físicos e mágicos da armadura eram de alto nível, independentemente das habilidades do usuário. O mesmo se aplicava às suas capacidades defensivas e evasivas. Poderia chamá-la de armadura que instantaneamente fecha a lacuna entre os fracos e os fortes. Quanto aos pontos fracos, havia 2 pormenores. Um era o fato de que, por contar como armadura de corpo inteiro, não podia ser combinada com outras peças de armadura. Ainda assim, colares e outros equipamentos decorativos ainda podiam ser equipados. Outro foi o fato de que a magia armazenada não poderia conter aprimoramentos metamágicos. Mas, as magias ainda poderiam ser aprimoradas por meio de equipamentos, então realmente não pode ser considerado uma fraqueza. No entanto, se alguém fraco a trajasse, aí sim apresentava uma grande fraqueza. HP e MP. Embora o alto dano do traje possa compensar os baixos atributos do usuário, os valores de HP e MP do usuário não eram alterados pela armadura. Ou seja, um fraco de armadura teria alta capacidade defensiva, mas também um HP frágil. Obviamente, se o oponente não fosse capaz de romper as defesas relativamente altas da armadura, essa fraqueza seria anulada. Nos termos de Nazarick, um guardião de andar não teria problema algum em combatê-lo. A ameaça só se fazia presente para NPCs como as Pleiades, que não eram tão fortes. Se ficassem no caminho do traje, seria preciso se retirar. Ains concluiu sua explicação e começou a receber perguntas. A primeira a perguntar foi Albedo.
Então, enquanto formos nós a lidar com isso, tudo ficará bem, correto? Correto. Até mesmo os mais poderosos trajes motorizados só tinham capacidades ofensivas equivalentes a um personagem de nível 80. Claro, isso parte do pressuposto que meu conhecimento sobre trajes motorizados é perfeito. Hipoteticamente, se houver trajes motorizados raros ou de classe de artefato, seria uma situação completamente diferente. Caso exista mesmo, então pode haver trajes motorizados muito mais poderosos do que os descritos por mim. Não dá para saber só de olhar. Possivelmente, aura. Mas como não estou muito familiarizado com isso, não consigo distinguir suas capacidades apenas pelas aparências. Além disso, embora não fosse possível alterar drasticamente a aparência, ainda havia pequenas alterações que o usuário poderia fazer. Embora um traje motorizado possa ser útil para jogadores mais fracos, era completamente inútil para um jogador mais forte. Nem precisava ser equipamentos de classe divina, até mesmo equipamentos de classe lendária sinérgicos à força de um jogador poderiam superar um traje motorizado. Foi por isso que, quando o traje motorizado foi introduzido em Yggdrasil, Ainz e seus amigos, que já estavam no nível máximo, não se interessaram muito. O maior problema para Ainz estava na grande limitação ao lançar suas magias quando o equipava. Há 2 ou 3? Deve haver alguns conjuntos de traje motorizados em Nazarick, os retirarei da tesouraria depois. Talvez todos precisem ter uma ideia de como é usar um. Ele se lembrou que a coisa ainda deveria estar lá, algo que a Manu Maitosu havia adquirido depois de saber que mesmo aqueles com uma base de profissões artesãs podiam entrar em combate com um. Aparentemente, ele, intimamente, estava bastante confiante, pois também jogava jogos de combate aéreo, mas no fim foi facilmente derrotado por Peroroncino em uma batalha simulada. Depois disso, a coisa nunca mais foi vista. Ele também se lembrou de como Nishikenrai havia dito, melhor ir jogar a berage, kkkk. Ainz estava navegando através de suas memórias quando percebeu algo. Se a Gota Vermelha possuísse um traje motorizado de Yggdrasil, a espada negra da líder da outra equipe Adamantite, Rosa Azul, poderia ter um nível de poder semelhante. De acordo com as informações que eles reuniram de seus contatos na capital, a arma que ela usava era poderosa o suficiente para terraplanar uma cidade inteira. Embora quem os informou disso tenha achado a informação absurda, já que se originou de uma das integrantes da equipe. Ainz sempre pensou que, ou ela estava mentindo para suas colegas de equipe ou exagerava as coisas. Mas diante dos recentes acontecimentos, talvez, essa informação fosse verdadeira. Ele ouvirá dizer que os líderes da Rosa Azul e Gota Vermelha eram parentes. Se fossem parentes de sangue, ter o mesmo nível de equipamento não seria nada estranho. É claro que Ainz não era paranoico o suficiente para acreditar que os guardiões de andar pudessem ser atingidos por qualquer coisa, era apenas que ele não tinha provas dessa impossibilidade. Talvez as defesas dos guardiões possam ser facilmente violadas por alguma poderosa arma deste mundo. Ainz não queria sofrer consequências graves por acuar seu oponente a um ponto que seria suicida o suficiente para usar esse poder. Se travasse uma batalha com a equipe Rosa Azul, ele provavelmente deveria usar monstros convocados, fazendo assim, com que usassem em vão essa habilidade e por fim derrotá-las. Todavia, esse seria o último recurso. Ainz se lembrou de um ditado: a desconfiança é mãe da discrição e da prudência, e decidiu segui-lo. Afinal, o principal objetivo da destruição do reino não era o fim da Rosa Azul, mas se entrassem em seu caminho, ele não se importaria de matá-las. Dito isto, era melhor não fazer movimentos precipitados antes de aprender todas as capacidades da espada daquela mulher. Devo me desculpar com a Intoma, espero que ela entenda. Ainz suspirou mentalmente enquanto balançava a cabeça na tentativa de recuperar sua linha de pensamento. Não era a melhor hora para pensar esse tipo de coisa. Alguma outra pergunta? Ainz olhou em volta, parecia que nenhum dos guardiões tinham perguntas. Sendo assim, pausaremos a discussão sobre o traje motorizado por enquanto. E então, Demiurgo, como devemos lidar com esta cidade? Na minha opinião, ter fisgado aquela coisa foi mais do que satisfatório. Seria um erro se pensarem que derrotaram o reino feiticeiro. Devemos enviar uma entidade mais forte, ao pó, eles voltarão. Creio que tudo bem. Não, é claro que não está nada bem. Se fizessem isso, ele teria que se esforçar ainda mais para salvar outra cidade para manter a promessa que havia feito àquelas duas. Embora tenha cumprido dessa vez, repetir esse feito seria extremamente difícil. Pelo bem de Pestônia, que estava ouvindo tudo de pé atrás dele, ele tinha que salvar o povo desta cidade para cumprir sua promessa. Ou melhor, Demiurgo. Não vamos fazer isso por enquanto. Sua sugestão nos preparará para situações semelhantes, caso ocorram novamente. Enfim, já passou da hora de sitiarmos a capital real. É hora do grande finale dessa batalha.
Ficaremos bem desde que destruamos sistematicamente frações em todas as cidades. Suas opiniões. Ele estava dando aos habitantes das cidades a chance e o tempo para fugirem. Se morressem por não terem escapado, aquelas duas não causariam problemas, não é mesmo? Se esse é seu julgamento, Ain Sama, então que assim seja. Embora possa parecer que Demiurgo estava sendo sarcástico, ele não era capaz de fazer isso com Ains. Algumas pessoas geralmente percebiam várias indiretas ou mensagens ocultas nas palavras de outros, e essas mesmas pessoas são as que geralmente escondem algo, sendo Ains uma delas. Não diga isso, Demiurgo. Se pensa em algo melhor, então devemos implementar. Como esperado de Ain Sama. Estou verdadeiramente admirado com o quão humilde o senhor é. As opiniões de Ains a respeito de toda a cena de Demiurgo se curvando ficaram confusas. Até porque, o que dissera era senso comum, não valia a pena elogiar. Embora estivesse lisonjeado, essas coisas o davam a impressão que estava sendo tratado como criança, onde até mesmo a coisa mais trivial que fizesse ou falasse era aplaudida. Talvez fosse apenas por sua baixa autoestima. Há alguém com opiniões diferentes. Ains virou-se para Chautiar ao confirmar que não havia objeções. Traga de volta os mortos-vivos que enviamos usando o portal. Então, reúna nossas forças em Irrantel e inicie o cerco à capital. Sim, senhor. O farei imediatamente a Arinsu. O exército principal incluirá pessoas de Nazarick. Envie os Master Guarders de Nazarick e as outras guardas de elite. Não são muito fortes, mas como unidade é uma visão bem chamativa. Afirmativo. Excelente. Conquistaremos as cidades uma a uma culminando na batalha final na capital, conforme planejado. Depois, embora possa estar fora de ordem agora, terminaremos massacrando os habitantes de todas as cidades inúteis. Através desta demonstração de força, o mundo chegará a entender as consequências de não se curvar à regência de Nazarick. Todos os guardiões de Andar responderam com confiança. Ains assentiu profundamente. Muito bem, guardiões de Andar. Ains pensou no futuro por um tempo e abriu a boca novamente para dizer: não, uma parcela dos guardiões deve ficar para trás. Aos demais, mostrem-me seu verdadeiro poder.